O mandato democrático e popular do vereador Alemão Duarte, sempre prestando conta a você, morador de Santo André, morador do ABC, do estado de São Paulo e também do Brasil. É sempre um prazer dialogar com vocês que sempre está nos acompanhando o mandato democrático popular do vereador Alemão Duarte. Já observo que tem várias pessoas nos acompanhando, vai interagindo com o mandato democrático popular do vereador Alemão Duarte, também pelo WhatsApp 9730 13699. Estamos hoje com duas pessoas maravilhosas neste bate-papo de hoje sobre segurança pública, a questão da violência. Então, é muito gratificante receber essas duas pessoas hoje. O Leandro Prió, 29 anos, é policial militar do estado de São Paulo, ativista pelos direitos humanos, pelos direitos LGBT e também por um novo modelo de segurança pública. Atualmente está como coordenador nacional de segurança pública da Rede Gay do Brasil, membro dos policiais antifascismo de São Paulo, e nos apresenta uma alternativa em busca de harmonia dos operadores da segurança pública com as comunidades periféricas. O nosso outro convidado é o Benedito Mariano, uma pessoa que eu também tenho muito respeito. Mestre em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, ex-ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo e ex-secretário de Segurança Urbana da capital. Seja bem-vindo, tanto Benedito Mariano como Leandro, obrigado pelo convite, obrigado por ter aceitado o convite para a gente fazer esse bate-papo com as pessoas que estão nos acompanhando hoje. Então, eu passo aí para o Leandro, que ele possa fazer os complementos desta apresentação, e nós vamos ficar aqui esta hora de bate-papo aqui junto com os internautas. Seja bem-vindo mais uma vez, passo aí a palavra para você, Leandro. Maravilha, muito obrigado, querido companheiro. Obrigado também pela presença aqui do nobre, ilicitíssimo Mariano, que, nossa, é um companheiro que enche os olhos, né? Qualquer parceria dentro da segurança pública, escutar e ouvir o Mariano é único. Bem, eu primeiramente agradeço a oportunidade. Poucas são as pessoas que têm o intuito de realmente debater de forma mais profunda a segurança pública, né? E só fica naquele modo superficial. E as pessoas não saem do superficial, ficando atreladas a frases de efeito, né? E levando tudo com a barriga, toque de caixa. Nós temos o dever de debater segurança pública com responsabilidade, participação social, dando nome aos bois e trazendo a comunidade, né? E mostrando para ela que, assim como a saúde, a educação e qualquer outro setor temático que envolva a nossa sociedade, debate de segurança pública não é para ser feita somente por aqueles da segurança, é por todos nós, até mesmo, claro e evidente, a própria sociedade. Obrigado, Leandro. Passo para o Benedito Mariano. Boa tarde a todos. Queria agradecer, Alemão, pelo convite para essa nossa conversa aqui. Tenho acompanhado o seu mandato. Tive o prazer de ser secretário de Segurança Urbana aí do ABC, você sabe, eu fui secretário durante 6 anos e meio de São Bernardo do Campo, na gestão do companheiro Marinho, Luiz Marinho, e também fui secretário em Osasco e por 2 vezes na capital. Então, eu acho que na nossa conversa aqui, além de falar de segurança pública como um todo, queria também falar um pouco do papel do município na segurança pública, porque estamos aqui falando com um parlamentar municipal. Saudar o Prior, agora, essa acho que é a terceira live que nós fazemos juntos, estamos no mesmo grupo do Núcleo Estratégico da Perseu Abramo,
que tem o desafio, com mais de 45 pessoas, de construir um programa nacional de segurança pública do PT, sob a coordenação do Paulo Teixeira, do Cantalice e do ex-ministro Tarso Genro. Então, acho que está na hora da gente apresentar para a sociedade, principalmente nessa conjuntura, um projeto alternativo de segurança pública. Então, prazer estar aqui. Bom, prazer todo meu também de ter recebido essas duas pessoas aqui nesse bate-papo comigo, para que os nossos internautas possam também nos acompanhar. E com certeza a gente aprende muito, e eu só tenho que dizer que o Brasil precisa, de fato, desse debate, e vocês, com certeza, têm muito a contribuir com o ABC, o Estado de São Paulo e também com o Brasil. Tem uma matéria da Globo que fala da questão do aumento de salário. Então, se você pegar o Ceará, tem todo um debate lá que envolve Camilo Santana. Quando você vem para Bahia, Paraíba, por exemplo, já tem uma cobrança lá da questão de 24% de perda salarial. Um dos discursos um pouco das polícias muda muito essa coisa de um discurso de um estado para um outro, né? Alagoas é uma cobrança de 16% de aumento. Daí vem os salários, aí você tem Pernambuco que meio que justifica. Não dá para dar mais aumento, porque num período aí de 2 anos e meio, aqui a gente deu um aumento de 56%, agora 56%, mas o salário não chega a 4 mil. Aí vem Bahia, aí depois tem Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, bom, que também tem reivindicação de 15%. Bom, a matéria tem aí 11 estados, né? Tá aí, ó, tem na telinha, né? 11 estados enfrentam pressão das polícias por aumento de salário. Então, esta matéria, você tem aí um jovem, né? Que é o Denilson, que eu já aproveito, Benedito Mariano e também Leandro Prior. Vocês comentam da matéria, e como tem a pergunta aqui, que a pessoa também já tem a ver com a matéria, eu já vou falar a pergunta e vocês ficam à vontade para responder o Denilson e também falar aí da matéria. E o Denilson fala assim: as corporações das polícias brasileiras possuem condições de trabalho dignas? O salário pago é justo? Então, eu começo agora com o Mariano. Muito bom, muito boa questão. Queria saudar aí o Denilson. O alemão citou aí vários estados que estão em campanha ou solicitando aumento salarial. Eu queria dizer, alemão, que o estado de São Paulo é o 23º ou 22º no ranking dos piores estados que pagam a polícia, né? Então, nós estamos muito pior do que o estado de São Paulo, do que os estados que você citou. Um policial militar, e aqui nós temos um policial militar, o Prior, no início de carreira em São Paulo, ganha R$ 3.145, né? As bases das polícias no Brasil inteiro as bases das polícias são muito mal pagas, né? É fundamental melhorar o salário das polícias. Eu diria que, do ponto de vista de equipamentos, por exemplo, aqui, pela dimensão do estado de São Paulo, nós não temos grandes problemas de equipamentos para as polícias, mas, evidentemente, que a questão salarial está muito longe. O governador fez uma campanha, o atual governador, dizendo que São Paulo seria a polícia mais bem paga do país, ou uma das melhores pagas do país. Depois de um ano de governo, encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que deu um aumento irrisório de 5% aos policiais. Isso criou um desânimo muito grande
na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Polícia técnico-científica. Então, é um desafio melhorar as condições de salário das polícias. Quando se fala em valorização policial e não cita salário, não está se falando em valorização policial. Eu defendo ter um piso estadual para as 3 polícias. Quando eu fui ouvidor, eu fiz essa sugestão ao governador Márcio França, depois encaminhei para o atual governador, propondo um piso estadual que elevaria o salário das polícias de São Paulo em 36% de imediato, né? E bem diferente da proposta de 5%. E até sugeri que o governo encaminhasse à Assembleia Legislativa um projeto de lei criando uma loteria da segurança pública para subsidiar esse aumento das polícias, porque a justificativa é sempre a mesma. Não tem orçamento, não tem recursos. Então, nós já indicávamos uma alternativa para fazer um complemento para o aumento policial. Então, o policial ganha pouco, né? A maioria faz o serviço extra, o chamado bico, para complemento salarial, e policial não faz bico porque gosta, né? Ele faz bico para complemento salarial. Então, isso contribui para o estresse policial, para os conflitos familiares, porque ele fica muito tempo fora de casa, né? Tem policial que trabalha na polícia e tem mais 2 outros trabalhos, né? E queria dizer que uma das questões importantes que nós temos que discutir nessa questão de valorização policial é a vitimização policial, sobretudo na folga. O que menos vitima policiais é o trabalho policial estrito senso. Em primeiro lugar, os policiais morrem na folga e, em segundo lugar, muito mais do que na atividade efetiva policial, cometendo suicídio. O suicídio policial no estado de São Paulo é 4 vezes maior que na sociedade de São Paulo e na sociedade brasileira. E, infelizmente, por exemplo, a Polícia Civil não tem um programa de saúde mental, numa polícia de 28 mil no seu efetivo, e a Polícia Militar, com efetivo de 86 mil policiais, tem um programa de saúde mental há mais de 10 anos, mas atinge só 35% do seu efetivo, que ela tem 35 núcleos de atenção psicossocial. Eu sugeri criar mais 75 núcleos para que todas as unidades da Polícia Militar contasse com núcleo de atenção psicossocial e iniciasse urgente um programa de saúde mental na Polícia Civil. A ouvidoria fez uma pesquisa inédita. Infelizmente, esse tema do suicídio nunca foi abordado, de modo que, além de aumentar o salário das bases das polícias, nós temos que ter programa de acompanhamento da saúde mental dos policiais. Obrigado, Mariano. Passo a palavra ao Leandro Prior. Bem, companheiro, podemos analisar numa realidade em todos os estados brasileiros como que é vendida aos policiais, militarizados ou não, né, o canto da sereia. Como é vendido, o que é, mais ou menos, o que seria a valorização, né? Fala-se muito em valorização do profissional, o profissional policial enquanto herói da sociedade, né? É vendido como líder da família, o bom cidadão. Mas, veja bem, você na prática, porque eu tenho o costume de mensurar as pessoas pelas atitudes, não pelas palavras. É um grande erro mensurar as pessoas pelas palavras ou tão somente pelas palavras. A partir do momento que você passa a tropa, né, que valorização é um pedacinho de metal, um pedaço de couro no peito, chamado medalhinha, medalha, a láurea, sabe? Ou você coloca a foto do funcionário
num quadro sabe, um pedaço de papel com tinta num quadro, você não contempla de fato a valorização daquele operador de segurança pública. É uma falácia. Isso aí é vendido para, abre aspas, dignificar, fecha aspas, o dito trabalhador, o policial, para massagear o ego dele, para fazer ele se sentir bem. A partir do momento que eu dou um pedacinho de couro, um pedacinho de metalzinho lá e falo que isso é valorização, é a mesma coisa de você falar que colocar uma viatura, uma única viatura com highlight ligado e parada, que ali é um ponto estratégico, aquilo ali vai aumentar e melhorar as seguranças e diminuir os índices. Quando, na verdade, dependendo da modalidade e a estratégia, ela não diminui, ela apenas passa uma sensação de segurança. Então, a gente tem que trabalhar a sensação de valorização e a valorização de fato, não é? Porque a partir do momento que eu não permito que haja folga-recompensa, que eu não permita que esse trabalhador que fica exaustivamente às ruas, exposto ao perigo, descanse, que eu não permito que no momento de folga, e olha que eu não estou falando em dar mais folga, estou falando já no momento de folga dele, ele contemple a possibilidade de ficar com a família dele, que ele não tenha que se prostituir para o seu próprio patrão, porque essa é a palavra certa, é se prostituir, é se vender, não é? A partir do momento que eu não deixo ele dentro do seio familiar em paz, porque é isso que ele precisa, paz, eu não estou valorizando ele. É uma falácia. A partir do momento que nós temos os maiores índices de suicídio deste país, eu digo todas as unidades policiais, militarizadas ou não, de qualquer estado, o que é que eu estou fazendo por esses agentes? Entende? Tem um atendimento? Não. Se não tem atendimento, você não está proporcionando na prática a valorização deste policial, desta policial, ou seja, não passa do canto da sereia para enganar os policiais e fazê-los sentir-se valorizados, mas sem valorizar de fato. Bom, mais uma vez, estamos aqui com Mariano e Leandro Prior. E você que está nos acompanhando nesse momento, interaja, compartilhe na sua página. Está sendo transmitido pela minha página do Facebook. E você compartilhe. Se tiver de sair de casa, use máscara, tome todos os cuidados, né? Mesmo estando em casa, tem que ter cuidados também. Use sempre álcool em gel. Vamos ter todos os cuidados. Está nos acompanhando aqui a Ana Beatriz, de Seu Marcos, o Daniel Abraião, Luiz, o Augusto Araújo, o Paulo e a Lúcia Maria Rodrigues, Eleni, Odaí Freire, Paulo Nunes, Zé Mourão, se eu não estou enganado, companheiro lá de Diadema, Aparecida Antunes, William e Sidney Castro nos acompanhando, Gracie, Edson, Tônio Pedreira, Gustavo Mateus, Viviane, Sérgio Virgínio, Arildo Mota, Lígia Alves, vice-presidente aqui do PT de Santo André. Obrigado, Lígia, aí pela estar nos acompanhando neste momento. Olha, nós vamos tratar de um outro assunto agora, um assunto que ele às vezes é polêmico. Eu imagino que seja, mas é um assunto que vem do G1. O Ministério Público pede ao governo que informe dados sobre a violência policial. E aí você tem o Disque 100. Você tem o Disque 100, aí tem toda essa discussão do racismo, são matérias aí do Ministério Público pede ao governo que informe dados sobre violência policial excluídos de balanço. Aí você tem toda essa manifestação que teve nos Estados Unidos, acho que recentemente teve uma questão lá, na hora que o cara foi para abordar, o cara correu, foi atirado aí pelas costas, aí também não sabemos se não sou da área, mas é dizer que não dava para tirar esse Disque 100,
tem essa coisa do relatório anual sobre as violações de direitos humanos do governo é divulgado com base em informações recolhidas pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos e por meio do Disque 100. Se não tem mais o Disque 100, fica aí. Eu acho que tem. Eu tenho dúvida, imagino que os internautas estão nos acompanhando. Tem dúvida, e eu quero, junto com esta matéria, tem aqui a Elaine Marques, faz uma pergunta. Por que o governo federal fecha os olhos para a violência cometida por policiais do país? Olha, nós temos aqui Mariano, que é secretário de Segurança Pública, com toda essa sua experiência, e temos aqui o policial também, nesse debate de hoje. Então, queria que vocês fizessem um comentário dessa matéria do G1 e também ficar bem à vontade para falar já responder também a Eliane Marques, ok? Então, eu começo aqui com o Mariano. Bom, o governo federal não colocar os dados de violência policial no país é uma excrescência, um absurdo, é inaceitável, né? Me parece que o Poder Judiciário determinou que voltasse a colocar nos relatórios os casos de violência policial, né? Não pode se omitir sobre essa questão, então é uma coisa inaceitável e outros órgãos, não só o Ministério Público, mas o Poder Judiciário já determinou que voltasse a divulgar esses dados. Elaine Marques, por que o atual governo estadual fecha os olhos para a segurança policial? Porque, direto ou indiretamente, ele incentiva a violência policial, né? A campanha do presidente Bolsonaro foi pautada num discurso beligerante, né, de ação mais repressiva da polícia, num discurso de armar a população para diminuir a violência, e não diminui a violência armando a população. Na verdade, está colocando uma responsabilidade que é do Estado para o cidadão, né? Quem tem que usar arma de fogo são os policiais, não é o cidadão comum, né? E liberou para que cada pessoa possa ter 4 armas em casa, né? Quem vai fiscalizar essas armas, né? E como a arma não custa barato, custa de 5 a 7 mil reais, se o cidadão tem 24 armas em casa, tem 20 mil reais parado. Então pode aumentar roubo nas residências para ir pegar a arma dessas pessoas, né? Então, armar a população em nenhum lugar do mundo garantiu segurança. E esse discurso beligerante, né, não só do governo federal, mas o governador aqui de São Paulo também se elegeu nesse discurso beligerante do presidente Bolsonaro, né? Propondo criar mais batalhões especiais de repressão, né? Dizendo que a polícia está, a partir de janeiro, quando ele estava em campanha, vai atirar para matar. Então, não é por acaso hoje, nos 6 primeiros meses de 2020, nós temos o maior índice de letalidade policial desde que iniciou-se a série histórica em 2001. Né? Mais de 540 pessoas já foram mortas. Se a letalidade policial fosse sinônimo de resolver ou melhorar as condições de segurança pública, nós não tínhamos mais problema de segurança pública em São Paulo e no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, um estado que tem metade da população de São Paulo, mata mais que 2 vezes que o estado de São Paulo, né? O governador, que agora está passando por processo lá de impeachment, é inaceitável o número de letalidade policial. E aí, Alemão, eu queria dialogar com seus internautas do seguinte aspecto. A polícia, ela atua na busca do flagrante, na busca do confronto. Ela não atua para fazer prevenção.
E nessa cultura de buscar o flagrante, de buscar o confronto, ela atua com um senso comum pré-estabelecido, né? O estereótipo de marginal, ele tem cor e identidade. É jovem, pobre e mora nas regiões periféricas. A letalidade policial, ela não é aleatória. Atinge 99% dos pobres, e desses pobres, de 65% a 70%, a juventude negra. Eu fiz uma pesquisa em 2018, com os dados de 2017, sobre letalidade em São Paulo. Das 940 pessoas que foram mortas pela polícia, apenas 1% se relacionavam ao enfrentamento ao crime organizado. A polícia tem dificuldade em enfrentar as organizações criminosas, e tem um número significativo de pessoas que são mortas por fundada suspeita necessariamente é crime, é fundada suspeita, não pode ser morto por fundada suspeita, ou que sequer estava cometendo qualquer delito. Nós tivemos um caso aí da região do ABC, em Diadema, do garoto Guilherme, que estava 1h da manhã em frente à sua casa, e um policial militar, dono de uma empresa de segurança, que é proibido, teve um suposto furto num galpão que ele cuidava e saiu para resolver ele próprio a situação, viu o Guilherme, jovem, negro, pobre, em frente à sua casa, foi sequestrado e executado com 2 tiros na cabeça. Esse sargento é o principal suspeito dessa morte, de mais um policial na folga. É inaceitável uma situação da pessoa ser morta pela condição social e pela cor da pele. Então, há um preconceito histórico contra pobres e negros. Por isso que eu defendo que, para construirmos gradativamente uma polícia democrática, cidadã, transparente, com bons salários, nós temos que incorporar a luta antirracismo. Um país que durante 350 anos não via o negro como ser humano, né? E depois do negro liberto, vieram trabalhadores brancos da Europa para trabalhar na lavoura e deixou o negro à margem da sociedade, né? Continuou escravizado. Esse estereótipo de marginal vem daí, né? Vem dessa cultura de capitão do mato, que era do período escravocrata, e dessa cultura de colocar a população negra à margem da sociedade. Tivemos várias leis, né, que era dirigida para reprimir a população negra. Lei de vadiagem era fundamentalmente para a população negra. Proibição da capoeira era diretamente vinculada à população negra. No começo do século XX, proibição do samba. O samba já foi proibido no Brasil, era contra a população negra. Então, para diminuir a violência policial, temos que fazer amplas reformas da polícia e na formação. O ethos do guerreiro, que permeia a formação das polícias, que o Prior falou, o policial é policial 24 horas, é o herói, e esse herói sai para caçar inimigos. E o inimigo tem cor, e tem cor e identidade, é pobre, negro e mora na região da periferia. Então, evidentemente que nós queremos uma polícia que iniba e coíba o crime, que faça mais prevenção e que faça repressão qualificada, sobretudo contra o grande crime. Você não combate o grande crime fazendo operações sistemáticas só na periferia, porque a estrutura do crime organizado não está na periferia, está nos bairros nobres. E lá nos bairros nobres, nós vimos uma cena passada aí pelos meios de comunicação de um empresário em Alphaville, que teve uma discussão com a mulher, foi lá um policial militar, ele ofendeu o policial militar,
né? E o policial militar não sabia o que fazer, ficou mudo. Sabe por quê? Porque é uma cultura de que gente de bens é gente de bem, né? Aquele cidadão deveria sair dali algemado, né, por destratar um agente público, né? Se aquela situação acontecesse na periferia, o resultado seria outro. Eu vi um debate sobre aquela cena absurda de um policial ficar de pé no pescoço de uma senhora negra, né? E um representante do gabinete do secretário foi na TV e disse que aquilo poderia ser acontecido com uma mulher negra, mas poderia ser uma mulher de classe média, uma mulher de bairros nobres, porque é desvio de conduta. Não é verdade. Se aquele ato acontecesse num bairro de classe média alta, o secretário caía. O secretário executivo da PM caía, porque isso ia criar uma tensão nacional, né? Então, nós acabamos naturalizando a violência policial, porque a violência policial atinge sistematicamente pobres e negros. Por isso que nós temos que construir uma polícia bem paga, transparente e que não tenha preconceito contra pobres e negros. Ok, Mariano, passa a palavra ao Leandro Prior. Bem, eu acredito que nós tenhamos que analisar o seguinte: nenhum uniforme define caráter, né? Nenhuma profissão, né? Muitas pessoas veem como segunda pele, né? A farda que dignifica, que traz glória. Isso é muito poético, é muito romântico, mas como um uniforme é um pedaço de pano. E isso não dignifica e traz honra a ninguém. A gente tem que, dentro da ciência, né, dessecar isso de modo cirúrgico para que a gente não fique patinando nas ideias, no romantismo, né, e no ultrarromantismo, né, que não cabe na ciência. Então, pois bem, a partir do momento que você tem uma corporação policial, repito, de qualquer estado, militarizada ou não, e ela contrata pessoas, né, ela abre concurso, por uma questão de logística, ela não abre concurso em Marte para contratar marciano. Pois bem, ela contrata paulistanos, paulistas, brasileiros. Então, veja bem, a sociedade é racista. A sociedade é homofóbica. Nós vimos há pouco o caso com o Tami, né, filho da Gretchen, o nível de transfobia da sociedade, não aceitando que ele é um pai, e ponto. Né? Como se fosse o requisito principal, ter a genitália ou não para ser um pai, sendo que o que basta é o amor e o carinho. Né? Então, assim, a sociedade é transfóbica. As corporações policiais não são assim, um antro de santidade, né? O paladino da moralidade brasileira. Ou seja, as corporações policiais, elas são racistas, elas são homofóbicas, elas são transfóbicas, elas têm repulsa a pobre. Por quê? Porque as corporações, elas são constituídas por pessoas. E essas pessoas, quando elas não são desconstruídas, e é um processo longo, onde você passa no psicólogo, você gera uma ponte, né, do processo de conhecimento. Paulo Freire bem sabe disso. Você cria uma ponte, né, com o interlocutor, né, daquele que ensina do educado para o educando, né? Cria essa ponte de tal modo que ele consiga ter empatia, que é produzir serotonina, dopamina, oxitocina, que são os 3 neurotransmissores da empatia. Para depois que você conseguiu essa ponte de educação, levar informação com resignação, né? Fazer a pessoa, esse operador de segurança pública, enxergar o outro com outros olhos, né? com os olhos certos. Então, veja bem, nós temos operadores, né, de segurança pública, nós temos policiais desconstruídos.
É só a gente olhar para os números que não. O próprio Benedito Mariano falou aqui, né, que tem cor e tem endereço. É preto, pobre e periférico. Em qualquer lugar desse país. Eu faço aqui, ao nobre vereador, um desafio. Faça uma pesquisa. Quantas ocorrências em nobres bairros? Quantas ocorrências? Em qualquer que seja o bairro nobre que tenha havido naquele momento, por parte do agente policial, seja militar ou não, de qualquer estado dessa nação, o abuso de autoridade. Pesquise. É só pesquisar. Aí depois, eu nem vou falar pro querido vereador pesquisar, ou para você que está nos assistindo nesse momento pesquisar, porque você já sabe quanto vai dar no que diz respeito a preto, pobre e periférico. Não tem conversa. Porque, sabe, o agente, naquele momento, ele materializa, ele externaliza todos os seus preconceitos de ódio no uso do seu poder, né, da autoridade, aquela atribuída a ele, né, no ato de nomeatura, enquanto servidor público, dado do Estado ao agente para que ele haja em nome do Estado. Então ele acaba exacerbando, passando do limite, né? Só que ele representa o Estado, ele representa uma corporação. Então a gente também não pode cair no conto do caso isolado. Ah, mas é um caso isolado. Ah, mas a pessoa agiu por conta própria. Pera lá. Quantos casos isolados nós vamos precisar para que as corporações policiais deste país caia em si e entenda que ela tem responsabilidade a partir do momento que ela contrata, ela sabe que ali é uma parcela da sociedade, aquele operador de segurança pública, aquele policial, ele é de acordo com o Manual de Direitos Humanos da ONU, Manual de Direitos Humanos para formações policiais, para forças policiais, ele é um guardião dos direitos humanos, ele é um promotor de direitos humanos, ou pelo menos deveria ser. A partir do momento que ele deveria ser promotor, garantidor de direitos humanos, e é ele quem quebra, a gente vê isso, o próprio governo federal, de acordo com o link que o amigo vereador passou, estava inviabilizando, né, a contagem e essa violência, a quebra dos direitos humanos por aqueles que deveriam promover e garantir. Isso é inadmissível. Isso é de um nível, de uma canalice histórica nesse país. E você, como Estado, tem que garantir aos seus que todos tenham um pingo, um mínimo de dignidade. E não você apagar os números, os dados, de forma estratégica, porque isso é estratégia. Porque aquilo que não se vê, aquilo que eu não contabilizo, não existe. É estratégia de invisibilidade. Então, veja bem, é muito triste. É muito triste quando você tem um governo que prefere inviabilizar dados, você tornar visível, porque aquilo que não se vê, não se sabe, não tem conhecimento, você não mensura, cientificamente não existe, do que encarar a realidade como ela é. Que nós temos seres humanos com preconceitos, com desejos, com anseios, com traumas. E eles são policiais, são trabalhadores e precisam de assistência mental, precisam de cuidados mentais, precisa de um salário digno para enfrentar o perigo, porque na hora de enfrentar, de fazer uma incursão no lugar de altíssimo risco, ou de enfrentar uma quadrilha com 40 pessoas com um fuzil cada um, quem é que quer fazer concurso público? Quem é que quer estar lá na linha de frente? Ah, não quer estar na linha de frente? Então, você, como contribuinte, qual é o salário que você quer proporcionar para esse agente que está disposto a largar a família, saber a hora que entra, mas não sabe a hora que sai? Então, tem que dar um mínimo de dignidade a esses servidores e também proporcionar a desconstrução dos preconceitos para que ele possa, de fato, dar um tratamento humanizado,
e digno para todes, todas e todos, preto, branco, amarelo, pobre, rico, e que então todos os policiais de todos os estados, militarizados ou não, possam proporcionar a qualquer contribuinte como pessoa e não olhando para ele por castas, classe social ou a cor da pele. Muito bom o debate, os participantes estão mandando sempre uma boa tarde a todos nós aqui. Eu que agradeço você que está nos acompanhando. Geraldo Rodrigues, Lucas Fernando, Eulália Bezerra, Vera Lúcia, Roselânia Rios, Elisete Gomes e Ana do Carmo. Ana do Carmo, vereadora, deputada estadual, lá, nossa amiga de São Bernardo do Campo. Um grande abraço, Ana do Carmo. Glorice Lima, Alcidéia Miguel, Ivanês Moreira, Socorro Costa, Eliane Carreira, Amparo Ramos, Vanilda Damasceno, Maurício Ribeiro, João Carlos Macedo, Amiduim, Eliseu Marcos, Roberto Souza, Cláudio Noronha. Aproveito e mando um grande abraço a toda a diretoria do Sindicato dos Bancários, em nome do Cláudio Noronha. Emília Vieira, Tiago Nogueira e Galdês. Todos aqui nos acompanhando, um grande abraço a todos vocês. Continue aí junto com a gente, essa discussão tão bacana e maravilhosa que estamos fazendo aqui hoje. Olha, eu ia ver se era... Vamos fazer agora uma conversa. O Mariano falou do Guilherme, negro e da periferia, lá, jovem, lá de Diadema. O Leandro também fez comentário sobre a questão do negro na periferia. O trabalho do nosso mandato, ele tem um olhar para a cidade como um todo. Mas, assim, nós temos um trabalho muito mais voltado para a questão da periferia da cidade. Tivemos o caso aí do ano passado de um jovem também muito parecido com a questão do Guilherme, em um núcleo ali na região de Vila Luzita, né? Então, assim, esse período que eu estou aqui no segundo mandato, já de vereança, hoje eu sou o primeiro secretário da Câmara, em 2015, fui chamado pela Segurança Pública aqui da cidade. A princípio, nem sabia o que era, né? Eu atuei muito, Benedito Mariano e também o Leandro, em iluminação pública nas vielas, iluminações públicas e revitalizações de praça. E, assim, eles me deram uma homenagem pelo vereador que mais atuou sobre segurança pública. E eu falei, mas em nenhum momento eu pedi mais policiais, em nenhum momento eu pedi... Claro que eu tinha cobrança o tempo inteiro aqui do poder público para aumentar o número da Guarda Civil Municipal, até pelo trabalho que eles fazem aqui na cidade. Mas eu queria, assim, se vocês pudessem comentar aí, aprofundar um pouquinho mais o debate sobre essa questão da periferia, que é isso mesmo, é o negro, é a negra, é a violência das pessoas que defendem as religiões, também matriz africana. Então, passo aí para o Mariano. O Mariano está com o microfone... Pronto, Ok. Antes de entrar na questão final sua aí, Alemão, falar um pouco do prêmio que você recebeu para dizer que o município tem um papel estratégico na segurança pública, né? Eu diria que, na segurança pública, a ação do município é complementar, sobretudo se o município tem uma guarda municipal que faz o trabalho, além de cuidar de próprios municipais, de fazer policiamento preventivo. Mas no que se refere à prevenção da violência, os municípios têm mais protagonismo que a própria polícia. Então, você citou aí, se a cidade tem uma boa iluminação, sobretudo nos bairros periféricos, né? Tem as praças iluminadas e reformadas, tem equipamentos públicos de qualidade, né? Atua para melhorar o ordenamento urbano da cidade, né? Nas posturas municipais,
tudo isso influencia na qualidade de vida das pessoas e, direto ou indiretamente, contribui para diminuir os fatores de risco. Então, na política mais geral de prevenção, o município é fundamental. Agora, há questões relacionadas a aí o enfrentamento ao crime, sobretudo a criminalidade organizada, que aí cabe às polícias, né? E, infelizmente, muitas vezes as polícias não têm uma atuação destacada no enfrentamento ao grande crime, né? Então, é preciso, nos municípios, garantir espaço para a juventude, né? Muitas vezes os jovens das periferias não têm espaço de lazer, de cultura, né? E é fundamental criar esses espaços, porque nós temos que disputar a juventude com o crime organizado, né? Porque se o Estado não dar oportunidade para essa juventude, ela acaba sendo cooptado, parte dessa juventude da periferia é cooptado pelo crime. Então, o jovem da periferia sofre a violência geral e sofre a violência específica policial. Então, do ponto de vista das polícias, só vai mudar isso, e aí não tem divergência do que o Prior colocou, se tiver uma formação diferente. Primeiro, as polícias têm que assumirem que há uma cultura de preconceito nas polícias, né? Porque negam que existam, né? Dizer que aquela cena da mulher negra, o corpo do policial em cima do seu pescoço poderia acontecer com qualquer cidadão, qualquer mulher, inclusive de classe média alta, não é verdade, né? Se pegar aquilo, eu vou dialogar aqui com o que o Leandro disse. Se nós fizermos uma pesquisa sobre ação policial de abordagem nos bairros de classe média e classe média alta e nas periferias, e ver a porcentagem de abordagens agressivas e abusivas, vai dar 99,9% nas regiões periféricas, né? E praticamente zero nas regiões de classe média e classe média alta. Então, nós temos que incorporar essa cultura oligárquica e racista, que não permeia só as instituições policiais, permeia, e aí eu concordo com o Prior, permeia com toda a sociedade. Existe um mito da democracia racial no Brasil, né, que foi um racismo velado, porque por trás dele teve uma cultura de branqueamento. Tudo que é de ruim você acredita a população negra, né? Isso é histórico, né? Diferente dos Estados Unidos, que foi um país que estabeleceu a segregação racial como política de Estado, né? Razão pela qual se separava no ônibus brancos e negros, em banheiros brancos e negros, na universidade brancos e negros não se misturavam, né? Então era muito mais nítido o racismo em razão da política de Estado de segregação racial. Aqui passa-se a ideia de que não tem racismo, tem uma democracia racial, o brasileiro é cordial, né? Mas nas relações práticas econômicas, sociais, culturais e nas abordagens policiais é que a gente vê que os cidadãos não são tratados iguais. Então, nós temos que dialogar com as polícias. Por isso que é importante esse projeto que nós estamos construindo, o Prior faz parte, eu faço parte, mais 45 pessoas, de apresentar um projeto alternativo de segurança pública, não só para São Paulo, mas para o país, e dialogar com os policiais. Em média, 50% da base da Polícia Militar de São Paulo, eu estou falando de soldado, cabo e sargento e subtenente, é considerado praças da Polícia Militar,
cerca de 50% são negros. E muitas vezes o policial negro é o que é mais agressivo contra o outro negro, né? Porque incorporou essa política do branqueamento e esse estereótipo de que o negro traz, traz a marca do suspeito em potencial, né? Isso você muda com vontade política de refazer a formação, né? E aí passa pelo o governador, pelo secretário, pelos comandos, né? Para que nas preleções internas, né, se reflitam essas questões de abordagem, que se reflitam o que é fundada a suspeita. Eu disse uma vez que se você colocasse numa sala 100 policiais de qualquer estado do Brasil, de qualquer estado, e que ele falasse por 15 minutos, né, qual é o conceito de fundada suspeita, né, previsto em lei, eu acho que ele não saberia dizer. Porque muitas vezes, vereador Alemão, a fundada suspeita se relaciona à cor da pele e à condição social da vítima. Isso não pode existir na democracia. Enquanto nós tratarmos pobres e negros com preconceito, nós estamos frágeis no Estado democrático de direito e estamos frágeis na democracia. Por isso que a construção de uma polícia nova, democrática, cidadã, ela tem que incorporar a luta antirracismo. E, evidentemente, que nessa polícia democrática e cidadã, temos que valorizar os policiais. Tem que pagar bem as bases das polícias, tem que ter programa de saúde mental para os policiais, né? Na pesquisa que eu fiz sobre suicídio, a principal motivação do suicídio é o estresse inerente da própria função policial. O segundo era a falta de suporte da instituição à saúde mental do policial. Eu disse aqui que a Polícia Civil de São Paulo não tem um programa de saúde mental. A taxa de suicídio na Polícia Civil de São Paulo é maior que da Polícia Militar, porque tem um programa que precisa ser ampliado, mas pelo menos existe um programa que atinge 35% do efetivo. A Polícia Civil não tem programa nenhum. Tem 2 pequenos núcleos, um na delegacia geral, o outro na academia, que somado não dá 6 profissionais de saúde para cuidar de 28 mil policiais. No estado mais rico da União. Então, quando se fala em valorização profissional e não cita pagar melhor as polícias, ter programa de saúde mental, é pura demagogia. Então, nós vamos construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, quando nós criarmos também essas condições no setor de segurança pública. Interaja com o mandato popular do vereador Alemão Duarte pelo WhatsApp 9730 13699. Passo a palavra ao Leandro Prior. O microfone. Benedito, Maria, dessa vez fui eu. Então, nós temos que resgatar das entranhas da história, porque nem todos têm o hábito de relembrar alguns períodos um tanto mofados nas páginas da história do nosso país. Se nós analisarmos, eu separei aqui, do hino da Proclamação da República, né? Nós nem creiamos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. A partir do momento que você contempla um hino da Proclamação da República, que não é capaz, na sua humildade e na sua dignidade, de honrar com a sua história e reconhecer os seus erros, desculpe a expressão, mas a merda dos seus erros, porque não há, e por favor, o companheiro Mariano, se estiver errado, imediatamente me corrija, tá? Eu não sou um poço de verdade.
Não há país, não há nação na história do mundo que tenha feito o maior nível de tráfico negreiros do que o Brasil. Até onde há registros, e eu tenho conhecimento, a maior nação, né, de tráficos, de corpos pretos, foi o Brasil. Então você tem um hino da Proclamação da República, por exemplo, que nem criamos que escravos outrora tenha vida em tão nobre país. Que nobre? Como você não crê que não houve? Isso é indigno, isso é ridículo, isso é primevo, isso é mesozoico, isso é criminoso. E para você ver que isso está enraizado até naquilo que deveria ser símbolo de orgulho. Os símbolos da nação, os símbolos patrióticos, né, de todo e qualquer cidadão. Veja bem, e nós passamos também, não podemos esquecer dessas páginas mofadas da história, como o movimento da eugenia no país. E isso estou falando de 70 e 80, é logo ali atrás, onde tinha concursos de qual a criança que tem o maior nível de brancura, sabe? Como se nessa sociedade, por favor, você que está nos assistindo, coloque movimento da eugenia no Brasil, ou a teoria da eugenia, que é a tentativa de branqueamento social, como se tudo aquilo que fosse branco ou soasse como branquitude fosse melhor do que a negritude. E isso perpassa até os dias de hoje, entende? É muito enraizado. Nós temos que ter a dignidade, a hombridade de tratar esse tema colocando não o dedo na ferida, não só o dedo, mas colocar um bisturi e de modo cirúrgico e inteligente expor essa fratura exposta e corrigir. Não vai ser do dia para a noite, nós sabemos disso, mas temos que dar o primeiro passo. O primeiro passo ele está sendo dado agora, né? Nós estamos construindo políticas públicas a nível nacional. Não que isso já não fosse tratado antes, mas pede-se de modo urgente celeridade e seriedade. Não dá mais para ficar falando que são casos isolados. Quantos pretos, pobres, periféricos vão ter que continuar morrendo para compreender que se trata quase que um plano de governo? É um projeto. Eu esqueci o termo, querido companheiro Mário, Necropolítica. Necropolítica, exatamente. É necropolítica. Você não vai ter esse tipo de atendimento pelos policiais, de qualquer que seja o estado, militar ou não, num bairro nobre. Não vai, tá danado. Se ele fizer isso no bairro do seu próprio governador, do próprio prefeito, ele está na rua, ele sabe disso. Então, nós temos que ter todo o cuidado, todo o zelo, para que na formação tenha essa desconstrução, e essas desconstruções elas sejam contínuas. E veja bem, não é só com as comunidades periféricas, não é só com a negritude, é com a nossa comunidade LGBTQIA+. Nós, LGBTs, num todo, se nós analisarmos das páginas podres da história, nas páginas arrancadas e perdidas da memória, nós podemos analisar, por exemplo, a Operação Tarântula, que é a operação dentro dos quartéis para extermínio das lésbicas, dos gays, dos bissexuais, travestis e transexuais, São Paulo, do nosso país. Então, nós temos que colocar o dedo na ferida, sim, mas de modo cirúrgico, inteligente, para sanar o problema, não só para sangrar por sangrar e falar por falar, porque é interessante falar e ter visibilidade tocando num assunto dito como tabu. Mas trazer o debate inteligente e encaminhar daqui, pelo menos, alguns encaminhamentos inteligentes e já com soluções. Temos que falar, temos que dar visibilidade, dar voz a essas pessoas. Bem, por fim, eu quero complementar que
está mais do que na hora de trazer todas e todos da nossa sociedade, de todos os setores, vereador, todos os setores, para que juntos possamos debater de forma séria, célera, coesa, inteligente, segurança pública. Não dá mais para aceitar o velho discurso, o canto da sereia, de que é só mais um caso isolado. Nós escutamos o só mais um caso isolado desde que mundo é mundo, desde que Brasil é Brasil. Não dá mais. Quero agradecer o Claudemir Santos, Walter Paulo, Jurani Oliveira, Terezinha, Rizomar Lima, Renata Borges e Noé Humberto. Então, nos acompanha nesse momento. Olha, parece que começamos há poucos minutos, já estamos chegando aqui ao nosso final do nossa live de hoje. Quero desejar uma ótima noite de quinta-feira para todos, uma boa continuidade da semana também a todos e todas. E vou começar agora pelo Leandro. Faça aí rapidamente um comentário final. Fique à vontade aí para mandar um abraço para quem você mandar. E você que está nos acompanhando, fique na telinha. A gente termina sempre com um vídeo no final. Então, Leandro, faz aí um comentário final, aí fica à vontade aí, coisas rápidas, porque nós estamos chegando ao nosso final aqui. Viu? Pode deixar. Quero agradecer a vocês que estão nos assistindo, a quem ainda vai nos assistir depois, mais tardar. Todas e todos, muito obrigado por permanecer nesse diálogo e construir a oportunidade de termos, então, uma segurança pública cidadã, inclusiva e mais humanizada. Quem puder e quiser seguir nas redes sociais, seja no Instagram ou na minha fanpage, no PM Leandro Prior SP, ok? Ou acompanhar também, junto às nossas atividades, no @Bancada Antifa. Eu sou membro da Bancada Antifascista e nós atuamos aqui em São Paulo. O meu muito obrigado e obrigado, companheiro. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Obrigado, Leandro. Passo para o Mariano. Bom, primeiro, agradecer, Alemão, pelo convite, saudar os seus internautas, saudar o Prior, é a segunda ou terceira vez que participamos de uma conversa junto. É importante nessa construção que nós estamos fazendo de um novo projeto de segurança pública para o Brasil, que nós ouçamos os policiais, não é só o Prior, tem policiais militares, civis, policiais federais, rodoviários nesse grupo. Então, é importante ouvir o que os trabalhadores de segurança pública têm a contribuir para a construção de um projeto novo. E é possível construir, é esse o recado que eu queria dizer para os seus internautas, é possível construir uma polícia democrática, cidadã, antirracista. Para isso, precisa ter vontade política e né? E aí nós temos que levar em conta a história de preconceito que norteia a formação da sociedade brasileira. Né? Então, grande parte das reformas depende muito de vontade e decisão política dos governadores dos estados. Então, nós vamos ter eleições daqui a pouco a governador de estado, a presidente da República, mas temos eleições agora para prefeito. E os prefeitos têm papel fundamental na segurança, o poder público municipal, que é fazendo prevenção. Na prevenção, os municípios dão uma contribuição maior que as instituições policiais. Então, cobrem isso dos seus candidatos a prefeitos. E parabéns pela iniciativa, Alemão. O Mandato Democrático Popular agradece aí o Mariano, agradece o Leandro Prior, e vamos terminar a nossa live de hoje agradecendo a todos e todas que sempre nos acompanham, o mandato sempre em defesa da classe trabalhadora. Hoje nós terminamos com o vídeo Deixe o Preconceito de Lado, Respeite as Diferenças. Muito bom. No início, eu não entendi o que eu era.
Só pensava no que meus pais iam dizer. Quando eu percebi que eu era diferente e vi que não mudava nada, não mudava meu talento, meu amor pela minha família, minha inteligência, meu desempenho na escola, no trabalho, passei a me aceitar como eu sou. Hoje eu me pergunto, como é que as pessoas não enxergam uma coisa tão óbvia? Deixe seu preconceito de lado. Respeite as diferenças.